Bom, galerinha, vamos lá agora para o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo, também ele não dá o triângulo pronto. Você tem que ler e fazer a construção do triângulo, fazer o esboço, o rabisco do triângulo, tá? Ele fala o seguinte: queremos saber a largura L de um rio. Então você tem um rio, tá? Você tem as margens, você quer saber a largura desse rio, é o que ele está dizendo. Para isso, marcamos com estaca dois pontos A e B em cada margem, de tal modo que o ângulo no ponto A seja reto. Então, o que você tem que imaginar? Você tem aqui um rio, tá? Você coloca uma estaca no ponto A e uma estaca no ponto B, de forma a que o ângulo formado por essas duas estacas seja um ângulo reto, tá? Pessoal, engenharia. Tá? Engenharia vou construir uma ponte, tá? Para construir uma ponte eu preciso fazer algumas medidas. Para fazer essas medidas eu preciso começar a fincar estacas, fazer medições de ângulos. Existem vários procedimentos, tá legal? Aí o que acontece? De modo que o ângulo A seja reto, está aqui, tá legal? Depois marcamos um ponto C distante 8 metros de A. Pegou um ponto C, marcou, colocou uma estaca, 8 metros. Por que 8 metros? Poderia ser 1, 2, 10, né? Essa distância aqui é indiferente, tá legal? O engenheiro lá optou por marcar isso aqui com 8 metros de distância, tá legal? Onde fixamos o teodolito. O que é o teodolito? O teodolito é que nem uma câmera, parece uma câmera, tem o tripé, onde as pessoas fazem medições a partir do teodolito. Por exemplo, medições de uma formação de ângulo, tá? Se você passar, por exemplo, em alguma obra, uma obra na rua, por exemplo, ou uma construção do edifício, você pode se defrontar de repente com uma pessoa na frente de um aparelho que parece uma câmera. Esse aparelho é um teodolito, ele serve para fazer vários tipos de medições. Uma delas é a medição de um ângulo formado, tendo como referência dois pontos. Ou seja, o que ele faz? Né? Fixamos o teodolito, medimos então o ângulo de 70 graus no ponto C. Ele mede, ele coloca o teodolito aqui, tá? Esse teodolito, ele leva como referência o ponto C, AB, e ele tem, tá, a medição desse ângulo C. O ângulo BCA ou ACB, esse ângulo aqui, ele é de 70 graus. O teodolito fez essa medição. Nessas condições, qual a largura do rio? Então observe que eu tenho um triângulo ABC, eu quero saber a largura do rio, eu sei que a distância de A até C vale 8 metros, e eu sei que o ângulo ACB, esse ângulo C, é de 70 graus. Em relação ao ângulo, essa largura é o cateto oposto, e essa distância entre A e C é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, eu tenho o que aqui? Eu tenho coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se é coca, eu tenho o que aqui? A tangente do ângulo. Tá? Então, tangente do ângulo, ele dá seno, cosseno e tangente, eu vou usar a tangente. Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a tangente de 70 é cateto oposto L sobre cateto adjacente 8. Ou seja, a tangente de 70 é 2,747, tá? Isso sempre o problema vai dar, tá legal? Só que aquilo que eu falei, ele dá seno, cosseno e tangente. Se ele só desse a tangente, você já saberia que era tangente, tá? Então você tem que analisar o que tem ali, tá? Então o que eu tenho? O 8 que está dividindo passa multiplicando, tá? Tangente de 70, antes de mais nada, é 2,747. O 8 que está dividindo passa multiplicando. 8 vezes 2,747, a largura do rio é 21,976 metros. Galerinha, isso aqui é um case real, situação que acontece dentro da engenharia, por exemplo, tá? A gente tem que calcular a largura de um rio. Vou construir uma ponte, eu preciso saber quanto que é a largura desse rio, eu uso conceitos de trigonometria. Está começando a ficar mais claro? O grande desafio, quando o triângulo não está pronto, é você construir, né? Construir não, mas fazer um esboço, um desenho da situação que o problema está solicitando. Vamos lá, vamos partir para um terceiro e último exemplo, para depois a gente passar exercício para vocês? Vamos lá para o terceiro exemplo? Vamos lá, é nóis, vamos lá.